Saudações em Cristo Jesus, nós vamos continuar o nosso estudo no livro de João. Nós temos olhado atentamente para o livro de João para tirarmos ensinamentos a respeito da salvação dada por Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para redimir, para pagar os pecados dos homens, para que pudéssemos então estar reconciliados com Deus. E João, no capítulo 11, nós já fizemos alguns estudos no capítulo 11 e agora nós vamos ler e meditar a respeito da parte em que Jesus se desloca para Betânia para encontrar com as irmãs Marta e Maria e também com Lázaro. Nós devemos nos lembrar que no começo do capítulo, nós passamos por esse versículo, no versículo 4, ele diz que a doença de Lázaro, ela não acabaria em morte, mas aquela doença era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio da doença. Esta afirmação, com certeza, chegou aos ouvidos das irmãs Marta e Maria e também de Lázaro, que ainda estava doente. Mas esta notícia que chegou aos ouvidos daquelas irmãs, elas estavam convictas de que Lázaro não experimentaria a morte, Lázaro não morreria. E certamente elas conversaram sobre isso entre si, dizendo umas para as outras que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o que consta quando Jesus encontra Marta, que ela fala isso no versículo 21, e também quando encontra Maria no versículo 32, elas falam exatamente a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquelas irmãs estavam aguardando a chegada de Cristo com ansiedade, enquanto Lázaro tinha vida, enquanto Lázaro estava doente. Mas Cristo, ele se atrasou por vontade de Deus, por conduta própria, para que não estivesse ali enquanto Lázaro estava doente, enquanto ele ainda tinha vida. Porque onde estivesse o Senhor da vida, não haveria morte. Mas ali ele estava atrasando, se demorando para chegar naquele lugar, mas com o firme propósito de que o resultado seria a glorificação de Deus. E é exatamente por isso que ele anuncia para os seus discípulos: vamos para Betânia, vamos acordar Lázaro. E ele diz então: Lázaro morreu. Jesus não recebeu uma notícia a esse respeito, mas ele, tendo o conhecimento dos desígnios de Deus, ele sabia que já era hora dele ir até aquela vila para ali manifestar o poder de Deus. A esperança e a certeza, a firmeza que Marta e Maria tinham em Cristo Jesus pôde fazer com que elas tivessem essa firme esperança de que o seu irmão não teria morrido se ele ali estivesse. Porém, elas ainda não conheciam o pleno poder de Cristo Jesus. Mesmo tendo esta confiança no poder de Cristo, elas não sequer passaram pela cabeça, elas não cogitaram qualquer possibilidade de pedir para que Jesus ressuscitasse a Lázaro, porque elas ainda não tinham experimentado, não conheciam completamente o poder de Deus. Por isso Marta diz: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria ressuscitado, não teria morrido. E no versículo 22 ela diz: mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Mas esse tudo o que pedires, Marta estaria condicionando a alguma manifestação do poder de Deus, mas não em relação à ressurreição de Lázaro. E Jesus então diz para Marta: seu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia.
E Jesus então se apresenta a ela como a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus estava trazendo o ensinamento para todos os tempos, para todas as eras, para que pudesse chegar até nós. O ensinamento de que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Ele estava trazendo esse ensinamento e ele mostra o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus com a ressurreição de Lázaro, para que nós pudéssemos crer e pudéssemos entender qual o propósito, os desígnios de Deus. Ele não estava dizendo que Marta e Maria e aqueles que ali estivessem, e também que Lázaro, que crendo em Cristo Jesus não experimentariam a morte aqui neste mundo, mas ele está dizendo que experimentaria a vida eterna e que não morreria na questão espiritual, porque ele já havia se apresentado como sendo a água da vida, o pão da vida, aquele que haveria de suprir todas as necessidades das nossas almas, aquele que poderia nos conduzir como o bom pastor, quando ele diz: eu sou o bom pastor. Mas ele também se apresenta como a porta das ovelhas para que nós possamos entrar nos portais celestiais, nos portais eternos. E Jesus então diz estas coisas para Marta e pergunta: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Marta já tinha a concepção, já tinha o conhecimento teórico sobre a ressurreição. E ela concorda, ela aceita e ela diz: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus poderia encerrar a sua fala aqui, o seu consolo para com a Marta, poderia não mais agir de qualquer modo que pudesse manifestar o poder de Deus, e já seria suficiente para que nós pudéssemos crer em Cristo Jesus, porque posteriormente ele próprio ressuscitou, ele retomou a vida e ele se apresentou como o Senhor da vida. Mas ele quis então fazer o grande milagre da ressurreição de Lázaro, para que nós pudéssemos olhar para esses ensinamentos que ele trouxe e pudéssemos então crer que Jesus também, no último dia, haverá de chamar todos os mortos, chamar a todos aqueles que foram sepultados, os sepulcros serão abertos e todos aqueles que morreram haverá de ressuscitar. Jesus então chama a Lázaro pelo nome, dizendo: venha para fora, dizendo para que Lázaro pudesse sair. Havia uma crença naquela época em que a alma ficaria próxima ao corpo durante os 3 dias, os 3 primeiros dias. Mas já no 4º dia, a alma já não estaria próxima ao corpo e a morte então seria por definitivo. Certamente em razão disso que Cristo Jesus esperou que apenas no 4º dia ele pudesse ir ao encontro de Marta e Maria para que manifestasse o poder de Deus ressuscitando a Lázaro, para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao seu poder, para que aqueles que lá estavam tivessem o pleno conhecimento de que qualquer crença de que a alma ainda poderia voltar ao corpo já estaria desfeito. Qualquer crença nesse sentido já não mais existiria, porque eles criam que no 4º dia isso já não era possível. Por isso, então, Cristo Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Lázaro, venha, então, retome a vida. Quando Jesus faz isso, e que ele nos
nos declara que Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos dá, então, esperança, nos dá conhecimento a respeito do seu poder, para que possamos ter a fé, a esperança de que nós também seremos chamados para fora das nossas sepulturas, para que possamos nos apresentar a Deus. Paulo nos ensina em Tessalonicenses que muitos serão encontrados ainda vivos, e esses terão o seu corpo transformado com a mesma glória do corpo de Cristo Jesus, mas aqueles que foram mortos serão então retirados da terra, retirados das sepulturas, com um novo corpo, uma nova identidade como filho de Deus, para que nós então possamos nos apresentar a Deus. E Marta então diz que crê nestas coisas. Sim, Senhor, eu creio e eu tenho crido numa ação contínua. O verbo aqui indica que é uma ação contínua que ela tinha de crer em Cristo Jesus como Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E quando Cristo Jesus ressuscita a Lázaro, muitas pessoas que viram aquilo também creram, também passaram a crer em Cristo, porém não cresceram no conhecimento de Cristo, porque muitos que ali estavam também foram aqueles que apoiaram a crucificação de Cristo Jesus, porque eles estavam esperando que com tanto poder ele pudesse ser um rei terreno e não o rei celestial. Quando nós descobrimos o poder de Deus e experimentamos o poder de Deus, nós temos mais paz, mais confiança em crer naquilo que Ele é capaz de fazer. E nós devemos então experimentar, conhecer a este Cristo, que Marta antes conhecia apenas a doutrina, a teologia da ressurreição. Ela cria que o seu irmão haveria de ressuscitar, mas no último dia, no grande dia de Cristo Jesus. Mas ela não cria no poder de Deus que poderia ressuscitar ele ali, naquele mesmo dia, trazendo ele de volta à vida, dando mais dias a ele. Muitas vezes nós cremos no poder de Deus, cremos de forma abstrata, cremos através do conhecimento que nos foi passado, que nos foi contado através da Bíblia ou através de alguém que nos instruiu na igreja, mas muitas vezes falta fé para crer nas maravilhas que Deus pode fazer por nós, fazer nas nossas vidas. E por isso nós devemos conhecer e experimentar o conhecimento desse Cristo. Cristo diz, olha, a ressurreição não é apenas algo teórico, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de dar a vida. E é exatamente esse Cristo personificado, este Cristo que se tornou homem, que habitou entre nós, que veio para nos revelar a Deus, é que devemos então nos relacionar, conhecer, aumentar o nosso conhecimento através de Deus e a nossa confiança no poder de Deus, que já se manifestou no nosso meio e continua se manifestando em nós através do seu Espírito. Que nós possamos a cada dia aprender mais de Deus, aprender mais daquilo que nos foi revelado através de Cristo Jesus e crer que o poder de Deus não é apenas algo teórico e abstrato, mas é algo presente em nossas vidas, algo presente no mundo, algo que nos dá a plena certeza e confiança para vencer todos os desafios deste mundo. Aquelas irmãs não abalaram ou não tiveram abaladas a sua fé. Continuaram crendo que se Jesus estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Mas Deus queria que elas pudessem crer muito mais do que isso. Crer que ele poderia ressuscitar, que ele poderia dar a vida novamente a Lázaro, aquele seu amigo. Se nós temos este amigo, este Senhor que
que nos ama, segundo a declaração de Cristo Jesus, que Ele ama todos aqueles que Deus os deu e que nenhum deles haveria de se perder. E nós que estamos firmes em Cristo Jesus, podemos então ter esta plena certeza de que Ele é quem nos toma em suas mãos, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege de em todas as nossas tribulações, nos dando a plena certeza de que nós haveremos de estar com Cristo Jesus nos céus. Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Pai de amor, que o Senhor possa nos tomar nas tuas mãos, fortalecer a nossa fé. Que não venhamos, ó Pai, em nenhum momento ficar com dúvidas quanto ao teu poder, com dúvidas quanto àquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Mas que nós possamos nos entregar completamente a Ti. Que seja feita a Tua vontade, mas que nós possamos crer no Seu poder, nas Tuas ações, naquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a cada dia.